Bom dia. Bom dia a todos. Que todos sejam bem-vindos a uma palestra onde nós vamos aprender um pouquinho mais dessa doutrina maravilhosa. Vamos levando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, a espiritualidade, nossos mentores, pedindo permissão para iniciarmos mais uma palestra neste domingo. Vamos vibrar muita luz para o nosso irmão Paulo, que ele possa dar toda a explicação do seu conhecimento nessa doutrina maravilhosa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, porque nós também perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não deixe cair em tentação, mas livre, Senhor, de todo mal. Com essa prece, vamos iniciar mais uma palestra nesse domingo, com a graça de Deus, o amor de Jesus, que assim seja, Ele é de permitir. Que assim seja, né? Muito obrigado, senhor Valdomiro, aí pelas energias, né? Vamos pedir realmente que a espiritualidade esteja conosco nesse domingo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os relacionamentos sociais e a influência da internet e do celular, principalmente. Essa época de pandemia, né? De isolamento, distanciamento social, ela intensificou um pouco, do meu ponto de vista, essa influência. Então, na verdade, a ideia é hoje a gente bater um papo, né, sobre isso, refletir um pouquinho sobre como estão sendo os nossos relacionamentos com os nossos amigos, com os nossos familiares e qual a influência, né, da internet e do celular nesse relacionamento. Então, para isso, a gente vai refletir sobre alguns pontos, né? Primeiramente, a gente falar do avanço tecnológico, né? Redes sociais, celulares, internet, essas coisas que não existiam quando muito de nós aqui éramos crianças, né? Na nossa infância, nós não tivemos contato com isso. Para isso, a gente vai fazer aí um breve histórico da evolução tecnológica, né? As mudanças de comportamento nas relações sociais impactadas por essa evolução tecnológica, as formas tradicionais de relacionamento, entendendo aqui as tradicionais, aquelas antes, né, do advento aí da informática e das redes sociais. E acho que o ponto mais importante aqui, que é o equilíbrio entre a adequação dos pais, né, principalmente nós que somos essa geração mais antiga, à modernidade tecnológica, mas também aos limites que são necessários aos filhos, né, quanto ao uso da informação. A gente precisa entender que a gente não pode proibir, nós temos que entender que é necessário, que é uma coisa que faz parte hoje da sociedade, mas entendendo esse limite, essa adequação. E a importância da percepção dos pais quanto à evolução dos espíritos a serem educados. Nós temos que entender que esses espíritos que estão encarnando, eles são muitas vezes mais evoluídos, mais experientes que nós. E qual é o nosso papel, né, em relação a isso? O que diz a doutrina em relação a isso? Qual é o dever dos pais em relação a esses espíritos? Então vamos lá. Na nossa época, né, da maioria de nós, pelo menos aqui, não existia computador, não existia celular. Nós começamos aí com a televisão, aquela TV de tubo ainda, preto e branco. Então começamos a ter contato, né, com a tecnologia de uma forma bastante rudimentar, né? Então eu trago essa imagem assim, que eu acho que ela é bastante emblemática, né, que é aquela nossa televisão, com uma caixa de madeira grande, com tubo, válvula, imagem preto e branco, cheio de chuvisco, a gente tinha que botar alguma coisa, ficar mexendo, torcendo a antena para ela pegar, né? E hoje nós temos aí uma tecnologia já nos aparelhos de televisão, alto avanço, né? Televisões aí, Smart TVs, com conexão direta à internet, com uma série de funcionalidades que a gente nem imaginava na nossa época. Mas, na verdade, a evolução, né, o avanço, ele não começa com a TV, ele começa bem antes, né?
Então, a evolução ela começa lá na descoberta do fogo, né? Quando o homem descobriu o fogo, é que começou realmente a coisa a avançar. E isso trouxe uma série de benefícios, né, para o ser humano. Mas também trouxe alguns problemas, né? Então, com toda a evolução, ela traz uma parte boa e uma parte ruim, né? Por exemplo, a poluição, o efeito estufa, o estresse, né? Quando a gente fala de evolução de uma forma geral, né? A gente está falando só dos meios de comunicação, né? Nós estamos falando dos meios de transporte, por exemplo. Antigamente, os transportes eram animais, né? Hoje nós temos os veículos que facilitam a nossa vida sobremaneira, mas também trazem grandes problemas, né? Os congestionamentos, os acidentes, a poluição, né? O consumo de combustíveis fósseis que acabam trazendo problemas sérios para a sociedade. Então, tudo na vida, por que a gente está trazendo isso? Porque tudo tem benefício e malefício, que a gente precisa sempre buscar o equilíbrio, né? Até na guerra, né? Que todo mundo acha que a guerra é uma coisa que não deve acontecer, que é uma estupidez, né? Uma violência, mas a guerra traz algumas coisas também. Tem um filme que eu indico, quem não assistiu ainda, que chama O Jogo da Imitação, que é muito importante, que fala, né, da verdade do início da computação. Os computadores surgiram durante a guerra pela necessidade, né, que as forças aliadas tinham de decodificar informações, né, do exército alemão. Então, foi através de uma necessidade da guerra que nasceu o primeiro computador. Então, assim, em tudo na vida tem alguma coisa de bom, né? Até mesmo na guerra a gente tem alguma coisa que a gente pode trazer e que hoje traz grandes benefícios para a nossa sociedade. Aí, ó, a partir dos anos 70, tá, mundialmente falando, a tecnologia começou a avançar. Para nós aqui foi um pouco depois, né? Eu me lembro que no início dos anos 90, a gente começou a ter contato com os computadores pessoais, né? Os PCs ainda bastante antigos, né? Com pouco ou nenhuma memória, a gente tinha que usar disco rígido, tanto para ligar o computador como para salvar, né, as nossas informações. Eu me lembro que, na época, eu tinha um escritório de contabilidade e a gente tinha um grande desafio, né, nessa área para conseguir trabalhar, porque nós tínhamos aí grandes escritórios aqui na cidade, e quem era novo tinha dificuldade em arrumar cliente. Então, eu e mais 3 amigos aí, nós compramos um computador, um deles era programador, nós desenvolvemos um programa e começamos a prestar serviço para os escritórios de contabilidade, que a contabilidade era feita na mão, nos livros de gelatina, não sei se vocês já ouviram falar nisso, né? Mas nós começamos, então, com a contabilidade, trazendo a informática para a contabilidade. Isso lá no início dos anos 90. E hoje nós temos aí tudo na nuvem, né? Então, assim, você não precisa nem de espaço, você troca informação. Então, o avanço foi muito rápido. Quando a gente fala de 70 para cá, para os jovens pode parecer muito tempo, mas para a gente que já é mais experiente, a gente sabe que foi muito rápido, a evolução foi muito dinâmica. E como que a gente está sabendo, né, ou tentando, pelo menos, se adequar a essa evolução? E um outro ponto que é importantíssimo, né? Graças ao avanço tecnológico, né? A questão da saúde. Muitas doenças hoje são detectadas precocemente, né? Nós temos diagnósticos feitos por imagem, por uma série de situações em que a tecnologia ajuda a dar longevidade a nós todos aqui. Então, muitos problemas que antigamente não conseguiam ser resolvidos por falta de um diagnóstico perfeito, ou mesmo de tratamento, hoje é possível graças a essa evolução. Tá? Então, assim, não dá para a gente negar a importância da tecnologia, nem tampouco ficar alheio a essa evolução. Nós precisamos, então, reconhecer, né, a importância, a necessidade e, na medida do possível, tentar acompanhar essa evolução. Tá? Principalmente nós, que tivemos muita resistência. Por que eu falei da pandemia? Né? Porque a pandemia, de alguma forma, de certa forma, ela meio que obrigou algumas pessoas que tinham uma resistência ao contato com a tecnologia a se adequar, a fazer isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Né? Quantos, né, de nós aqui nessa sala não tinha resistência? Ah, não, eu gosto da reunião presencial, né? Nada substitui o corpo a corpo, né? O olho no olho, né, Luiz?
Estou vendo o Luiz ali, eu tenho certeza que ele, no começo, ele teve a dificuldade, né? Eu ajudava muito, ia lá no escritório, muitas vezes com ele, para participar de reuniões profissionais. Então, a pandemia meio que nos ajudou a quebrar essa barreira, a entender que nós, né, nós todos, temos que acompanhar, não podemos ficar alheios a essa evolução. Ah, não, eu já tenho idade, eu não preciso disso. Não, precisa sim. Enquanto a gente estiver aqui, a gente precisa acompanhar, até porque nós vamos falar sobre isso aqui hoje, nós ainda temos obrigação em relação a esses espíritos que estão encarnando, seja como pai, né, como referência. Tem muitas pessoas, né, muitos espíritos, muitas crianças que têm num tio, num primo, num irmão, aquele modelo de referência. Então, nós temos que, através do nosso exemplo, mostrar para eles que a gente precisa fazer. Mas fazer de que forma? Da forma correta. Acho que esse é o grande desafio, né? De buscar não nos deixar seduzir pelos excessos, pelos exageros, que também esse avanço provoca e propicia. Eu trago aqui um exemplo, né? Um caso bem interessante para a gente discutir. Ele é de 2017, então até os valores aqui estão desatualizados, mas é importante só para a gente entender. Um americano processa uma mulher que ficou ao celular durante o encontro no cinema. O que aconteceu? Essas pessoas se conheceram, né, pelas redes sociais, marcaram um encontro e foram ao cinema assistir um filme, e a moça ficou o tempo todo no celular enquanto estava assistindo o filme. E aí o cara, né, o rapaz não gostou da situação e acabou abrindo um processo contra essa moça, né, pedindo que ela devolvesse o valor do ingresso, que na época era $17, né? Hoje ali está um pouco mais de 50, mas em 2017 eu achei algo em torno de R$ 100. Então vejam que interessante, né? Então a internet proporcionou o encontro do casal, eles marcaram o encontro, foram para o cinema, mas essa mesma internet que provocou, né, esse encontro atrapalhou o encontro, à medida em que ela, ao invés de assistir o filme ou interagir com ele, ficou o tempo todo no celular. Eu trouxe esse exemplozinho aqui para mostrar para a gente uma situação que é recorrente, acontece muito com a gente no dia a dia. Nós vamos falar mais sobre isso aqui ao longo do nosso bate-papo, mas muitas vezes isso passa despercebido com a gente. Dentro da nossa casa, falando com nossos familiares, ou numa conversa de amigo, ou num restaurante, numa reunião de família, sempre, se a gente observar, tem alguém que está ali no celular trocando mensagem, e sempre vai ter uma justificativa, sempre vai ter uma desculpa, só estou respondendo uma mensagem, é uma questão de trabalho, né? Então nós precisamos entender isso aqui, tá? Isso é uma situação recorrente e acontece com todo mundo. Gente, só queria lembrar que isso aqui é um bate-papo, tá? Então fiquem à vontade, quem quiser fazer pergunta, interagir, complementar, tá? Fiquem à vontade, por favor. Então, vamos falar um pouquinho sobre os meios de comunicação e a sua influência na formação das crianças. Uma matéria que eu peguei da Folha Espírita, né? Vamos ver o que o Espiritismo traz aí para a gente, ó. Os meios de comunicação, em especial a televisão e a internet, fazem parte do dia a dia das crianças, jovens e adultos. Então, permeia toda a família, toda a sociedade. As importantes ferramentas não se prestam apenas ao lazer e passatempo, mas são instrumentos atuais inseridos no contexto educacional, profissional e de formação. Então, vamos lá, vamos voltar de novo à questão da pandemia, né? Nós tivemos aí os últimos 2 anos o ensino curricular, o ensino regular feito pela internet, por aulas virtuais. Então, está aí, ó, né? O contexto educacional sendo utilizado ou fazendo uso da tecnologia e da internet. Profissionalmente, a mesma coisa. Hoje, a realidade de muitas empresas mudou e não vai voltar. Eu tenho aí relatos de grandes empresas, amigos executivos, né, que viajavam o tempo todo para reuniões e que não existe mais. Hoje essas reuniões são feitas virtualmente. As empresas descobriram, por exemplo, nessa tecnologia, nessa ferramenta, uma forma de redução de custo.
E não só a redução de custo com passagem, estadia, alimentação, mas também do tempo de deslocamento das pessoas. As pessoas hoje gastam menos tempo para participar de reuniões, acaba sendo mais produtivo, se expõe menos a risco, né? Polui menos, o trânsito tem um impacto menor, né? Então, tudo isso está sendo mudado por conta dessa questão da internet. E a formação moral, né, das pessoas. Isso que nós fazemos aqui no centro, não só as palestras do domingo, né, mas o evangelho que é feito, as aulas, nós tivemos aí nos últimos 2 anos também, né, o nosso curso da doutrina espírita, né, do ensino sistematizado da doutrina espírita, feito através, né, dessa ferramenta, essa mesma ferramenta que nós estamos usando aqui. E deu muito certo, foi muito bom. Né? Nós ampliamos, inclusive, o alcance das nossas palestras, dos nossos cursos, né, e do nosso evangelho. Então, isso tudo é muito positivo. Agora, o cuidado que a gente tem que ter. Como se trata de canais abertos e de fácil acesso, né, muitas vezes os pais, os responsáveis pelos menores, pelas crianças, têm dificuldade em estabelecer regras e limites para que as pessoas, que essas crianças tenham acesso a determinadas informações. Então, aqui é que a gente diz assim, aqui que mora o perigo, né? Aqui que a gente tem que começar a ter um pouco de atenção. E aí a gente começa nessa busca, né? A dicotomia. Poxa vida, é realmente importante, é extremamente importante o uso dessa ferramenta, mas ela é também perigosa, né? À medida em que, se eu não tiver controle, muita informação, tem muita coisa boa, né? Profissional, muita coisa educacional, muita coisa de conteúdo moral, mas também tem muita coisa imoral, né? Tem muita coisa, muito desserviço. E como que a gente faz isso, então? Como que a gente consegue buscar esse equilíbrio? Eu vou ficar vigiando o meu filho, né? Hoje, essa criançada, e eu tenho, né, filha aí, né, adolescente, eles vêm com a conversinha de que, pô, a gente tem privacidade, você não pode invadir minha privacidade. Então, como que a gente consegue equacionar isso de uma forma mostrando para eles que sim, eles têm que ter uma privacidade, mas tem que ter um certo controle, um certo limite, porque a gente precisa, como responsáveis, né, legal e moral por eles, a gente tem o dever, né, a obrigação de fazer esse tipo de controle. Então, isso está na Folha Espírita, né? Essa informação veio lá da Folha Espírita. E aí, vamos então agora falar um pouquinho, né, da mudança de comportamento e as relações sociais. Como é que a gente faz para entender isso, né? Nós somos de uma geração, como eu falei lá no começo, que não existia isso, né? Não tinha computador, não tinha celular, internet, nem pensar. O máximo que a gente tinha de tecnologia era assistir o desenho dos Jetsons, né? A gente via lá os Jetsons falando no telefone, olhando a imagem da pessoa e pensando lá no futuro, né? Isso aí o cara visionário, né? Que ele tá, isso é loucura, será que isso um dia vai acontecer? E como que era, então, o nosso relacionamento naquela época? Como que as crianças interagiam? Né? Então, essa aqui era a forma de interação que nós tínhamos na nossa época. O carrinho de rolemã, o pega-esconde, a amarelinha, o bambolê, empina-pipa, jogar bolinha de gude, jogar taco, uma série de coisas que faziam com que as crianças interagissem, as crianças ficavam muito mais tempo na rua, né? O convívio social era muito maior, os riscos, os perigos eram muito menores, né? Mas era essa forma que a gente tinha. Então, assim, a troca de informação era limitada àquele universo. Hoje, não. Hoje, as crianças têm informação de qualquer lugar do mundo, em tempo, né, muito, muito rápido, muito veloz. Então, como é que a gente vai fazer para entender essa mudança toda? Tá? Porque nós fomos criados, nós entendemos que a nossa realidade... Deixa eu autorizar, seu Valdomiro. Que a nossa realidade era essa. Então, eu acho que a dificuldade maior não é das crianças entenderem, é de nós entendermos que isso tudo mudou, que era maravilhoso sim, que a gente pode trazer para o dia a dia algumas situações dessas com as nossas crianças,
né? Porque, embora exista hoje, né, uma comunicação muito diferente, né, ó, como que é hoje? Ó? Como que as crianças interagem hoje? É o videogame, é a televisão, né? Eu conheço crianças que são alienadas. Você chega na casa da pessoa, a criança está como esse menininho aí na frente da televisão, ela não te fala um bom dia, uma boa tarde, você vai embora, ela não fala tchau, e ela permanece daquele jeito, ela está alienada no mundo. E a gente tem que tomar cuidado com o conteúdo que ela está assistindo, porque às vezes a gente fala assim, ah, não, não é um conteúdo impróprio, não tem pornografia, não tem nada disso, mas a criança está sendo levada a um mundo, por exemplo, de fantasia, que tira ela de uma realidade. E essa criança vai ter muita dificuldade em conviver e se comunicar com as pessoas, porque o mundo real é diferente. Então, isso não quer dizer que ela não possa assistir televisão, mas nós temos que colocar limite. A mesma coisa o videogame. Olha essa terceira imagem. Aparentemente, dois irmãos, um de costas para o outro, talvez eles estejam conversando entre eles, trocando mensagem ali, né? Puxa vida, vamos voltar um pouquinho ali, ó. O que a gente acha que é mais interessante para uma criança no convívio, né? Não seria essa a realidade? E hoje nós convivemos com isso. Então, como buscar o equilíbrio? Ah, vamos proibir de usar o videogame, de acessar o computador, de assistir televisão? Não, né? Vamos tentar dosar essa questão do uso, né? Filtrar os conteúdos, mas também tentar inserir nessas crianças alguma coisa. Agora, voltando à pandemia, né? Nós tivemos também esse problema, mas voltando aos poucos à normalidade, trazer situações diferentes para as crianças, né? Dentro de casa, e isso a gente faz muito aqui, né? Jogos de tabuleiro, onde você possa jogar pai, filho, avô, né? Colocar as pessoas, né, no mesmo ambiente e interagir, deixando um pouquinho de lado, tentando quebrar um pouquinho essa dependência que nós temos da tecnologia. Lembrando da importância, né, mas tentando evitar essa dependência e o excesso. Então, ó, o grande desafio, né, é o equilíbrio entre a adequação dos pais à modernidade da tecnologia e os limites necessários ao filho quanto ao uso da informação e das redes sociais. Então, nós temos também, não é só a criança, né? Então, nós temos que nos adequar, como já foi dito aqui, eu tenho que entender, nós estamos fazendo isso, graças a Deus, e a pandemia nos ajudou a interagir um pouco mais, a conhecer um pouco mais, a desmistificar essa questão da tecnologia. Então, nós nos inteirando um pouco mais da modernidade, né? E, ao mesmo tempo, buscando o limite dos filhos e o filtro, né, daquilo que a gente pode disponibilizar a eles. Eu acho que esse é o grande desafio. E para isso a gente tem que lembrar o seguinte, ó, a realidade mudou, né? Aquelas crianças que a gente colocava na cadeirinha, a gente falava, às vezes só um olhar bastava. Eu lembro que meu pai nunca me bateu, mas às vezes um olhar dele assim doía mais do que um tapa, né? A gente ficava ali quietinho, né? Hoje a criança tem outro perfil, né? Quem já assistiu a Criança Índigo lá sabe disso. As crianças vêm com uma outra realidade. Eles são questionadores, né? São espíritos que vieram aqui para nos ensinar, para nos ajudar, para fazer parte, né? Para acelerar o processo aí de transição planetária, mas também para nos testar, né? Eles estão o tempo todo nos provocando, né? Buscando limites, e a gente precisa ter essa percepção. Tá? Como tratar com essa criança que não é mais aquela que eu ponho no banquinho e falo, ah, fica aí quietinho, não saia daí. Ela não vai, você não vai conseguir êxito com essa criança. Ela vai te questionar, por que você está me colocando aqui? Por que eu não posso? E você tem muitos porquês que você vai ter que colocar para ela. Né? Nós temos que entender que nós não somos mais donos da verdade. E para que eu possa explicar para ela, até que ela tenha um limite, né, eu preciso estar acompanhando, porque senão eu não vou convencê-la. Tá? E a gente vai falar mais aqui à frente, mas assim, a melhor forma da gente poder fazer isso é através do exemplo. E eu só vou dar o exemplo daquilo que eu sei fazer, senão eu vou ensinar errado. Então, o que a doutrina nos fala aqui? Vamos trazer alguns pontos da doutrina aqui para a nossa reflexão. A pergunta 208 do Livro dos Espíritos, né, em relação a essa questão dos filhos, ela diz o seguinte, ó, Kardec pergunta, nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento?
Ou seja, acabei de falar, os espíritos que estão encarnando já vêm diferente de nós, né? Já tem uma outra forma de interagir. E, então, se ele já vem pronto, eu, como pai, não tenho nenhuma influência? Essa pergunta foi feita por Kardec. A resposta dos espíritos. Ao contrário, bem grande influência exerce. Conforme dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, vejam, a nossa responsabilidade. Quando nós colocamos um filho no mundo, nós temos, sim, né, a obrigação de exercer uma influência, de colocar esses limites. É claro que existe o livre-arbítrio, é claro que as decisões desse espírito são responsabilidade dele, né, mas nós não podemos nos furtar e fugir da nossa responsabilidade. Então, principalmente na tenra-idade, né, nós temos que estar dando a nossa contribuição e a nossa influência. E como a gente influencia? Colocando sentado na cadeirinha lá e dando um sermão de dedo em riste? Não. Já foi isso um tempo, até funcionava, hoje não mais. Hoje é através do exemplo. É através do exemplo que a gente vai conseguir fazer isso. Então, se nós falharmos, né, nós vamos ser culpados por isso. Ele vai ser responsável pelas decisões dele, mas nós seremos responsabilizados, não culpados, né? Culpa é uma palavra muito pesada, né? Mas nós seremos responsabilizados, sim, por termos falhado na nossa missão de paz, de ter colocado, né, ou pelo menos passado os limites. Se eles vão respeitar o limite ou não respeitar o limite, aí já não é mais responsabilidade nossa, é deles. Mas impor esse limite, né, mostrar esse limite, aí sim é responsabilidade nossa. Então, ó, nesse sentido, o papel dos pais é escolher que tipo de material querem passar para os filhos. É aquele filtro, não é censura, tá? É bom senso. É por isso que a gente precisa interagir, a gente precisa participar, né? Senão a gente vai só reprimir. Isso também não é solução. Bem como impor limites, dando exemplo. Tá? Eu acho que esse é o grande desafio, é isso que nós precisamos entender. Tá? Eu só vou colocar o limite realmente, só vou impor um limite de fato se eu der o exemplo. Não adianta eu falar para o meu filho, pô, você não pode ficar na internet o tempo todo, estou ali com o meu celular na mão. Ele falando comigo, eu falo, agora espera um pouquinho aí que eu estou ocupado. Tá? Então, é esse tipo de cuidado que nós temos que ter. Por que isso? Né? Essa foto aqui ó, é uma reunião de família de 1965. Eu era bebê ainda, né? Eu acho que é só aquele que está no colo lá. Ó. Eu tinha 1 ano em 1965. E por muito tempo foi assim. Aí, ó, em 2015, como é que é uma reunião de família? De 2015 para cá, né? Como é que é uma reunião de família? É assim, né? Então, o que nós precisamos fazer? É buscar o equilíbrio. Né? É assim, saber que tem um momento em que a gente vai precisar, né, da internet, a gente vai precisar do celular, a gente tem que estar ligado, conectado, a informação é muito rápida, senão eu vou estar fora da realidade, mas existem certos momentos. Eu me lembro uma ocasião em que a minha filha Giovana convidou umas pessoas, né, amiguinhos, para ir para casa, e veio todo mundo com o celular. Chegou num determinado momento, né, a coisa estava tão assim como a figura seguinte ali, na 2015, que eu peguei uma caixa de sapato e recolhi o celular de todo mundo. O meu, inclusive, peguei todo mundo o celular, botei na caixinha e falei, ó, celular na caixinha, agora é hora de fazer outra coisa. E nós voltamos naquela figura de 65. Né? Na hora de comer, na hora de jogar, botamos um jogo de tabuleiro, interagimos, brincamos, é forca. Às vezes você não precisa de muita coisa. Né? Você traz uma coisa da sua infância que vai chamar a atenção das crianças, você vai provocar as crianças para uma novidade e elas vão achar aquilo incrível. Né? E depois devolve o celular para todo mundo. Tá? Então, impor limites é isso. Não adianta você falar, você não pode, você fica ali na frente do celular, você fica no computador. Elas não vão entender, elas não vão aceitar. A realidade das crianças hoje é diferente da realidade que nós tínhamos no passado.
Aí, ó, vejam, né? Nós falamos que na década de 70 começou a avançar a questão da internet, né? Da tecnologia. Então, Deolindo Amorim, conhecido escritor espírita, escreveu na Revista Internacional do Espiritismo em junho de 73. Então, vejam, em junho de 1973, olha o que ele escreveu. A doutrina espírita não nos dá, nem poderia dar a imagem de um mundo estático ou parado. Não. A lei de evolução necessariamente se faz sentir em tudo. Ninguém melhor do que o espírita para compreender o fenômeno tecnológico e suas consequências. Então, vejam, lá em 73, né, o Deolindo Amorim ele já falava que nós, espíritas, temos, mais do que qualquer outra, a obrigação de entender que a lei da evolução está aí e ela precisa ser seguida. Tá? E que o fenômeno tecnológico existe e tem as suas consequências. E quando a gente fala em consequência, não é só ruim, muito pelo contrário. Nós começamos lá, né, lá nos primeiros slides, falando exatamente isso. Nós temos uma série de benefícios trazidos pelos fenômenos, pelo avanço tecnológico, mas temos também os malefícios. E aí que cabe o nosso trabalho de julgamento, de ser o fiel da balança em relação àqueles que dependem da nossa orientação, da nossa instrução. Tá? Então, vejam que não é novidade, né? 1973, acho que tem alguns aqui da sala que nem tinham nascido ainda. E o Espiritismo já nos trazia essa informação. Né? E nos puxavam, nos cobravam para essa responsabilidade. E quanto tempo nós demoramos? Precisou de uma pandemia para dar um chacoalhão na gente, assim, viu? Entra aí, você precisa conhecer, você só vai poder dar esse limite se você conhecer, se você estiver fazendo parte dessa realidade. Aí uma pergunta, né? A tecnologia está afetando as relações familiares dentro da sua casa? O que vocês acham? Dentro da nossa casa, as nossas relações estão sendo afetadas ou está tudo como era? Se não tivesse internet, seria exatamente do mesmo jeito que está hoje? Gente, que silêncio. É claro que afeta, né, Paulo? Sempre. Eu acho que todas as casas foram afetadas, de um modo ou de outro, mas foram. Todas, né? Todas. Eu acho que ninguém está imune a isso, né? O que a gente precisa entender é o quanto isso e o quanto a gente pode melhorar em relação a isso. Tem uma pesquisa que foi realizada com 1.521 crianças de 6 a 12 anos, né? Pela Highlights, né? A revista infantil norte-americana. Ela mostra que 62% das crianças reclamam que os pais estão distraídos demais para ouvi-los. E surpresa, os celulares são os principais responsáveis por isso. Atire a primeira pedra, aquele dentro de nós que não passou por essa situação, né? Que o filho vem falar e você está com o celular na mão, tá bom. Ou então dá um celular na mão dele para ele não te interromper, né? Então, olha, veja, 62% das crianças. 28% dos casos, pais e mães estavam entretidos com o aparelho que mal prestavam atenção nos filhos. E não é só, junto com TV, né? Celular, smartphone, tablet, é a causa de distanciamento entre filhos e pais em 51% dos casos. Então, vejam, mais da metade, né, das pessoas, dos relacionamentos ou dos entrevistados aí, das crianças, estão afastados do relacionamento do pai por conta das questões, né, dos equipamentos eletrônicos aí. Então, assim, como foi bem dito, acho que foi a Rita que falou, todos nós somos afetados. Né? Eu falo por mim, eu tenho certeza, tenho me policiado, tenho me vigiado, mas como eu falei já, né, vou repetir, mas a gente sempre tem uma justificativa, ou melhor, uma desculpa. Né? Não, peraí, que é um e-mail importante. É uma mensagem de trabalho. Puxa vida, na hora do almoço, você está almoçando, será que realmente você tem que responder essa mensagem, interromper o seu almoço? Olha o exemplo que você está dando para o teu filho, né? Pô, desliga o telefone nesse momento, ou deixa no silencioso. Ninguém vai morrer por causa de 5, 10 minutos, 1 hora que seja. Né? Mas nós somos tentados a isso. Nós caímos constantemente em armadilhas. As redes sociais nos propiciam isso.
Você entra no Facebook, eu tenho Facebook, tenho também tentado limitar o meu uso do Facebook, né? Usar para questões profissionais, né? Para informações úteis, mas é difícil, é uma armadilha, você cai lá, sempre tem lá uma mensagem, alguma coisa que te chama atenção, você nunca fica menos de 10, 15 minutos ali. E desses 10, 15 minutos, o quanto foi informação útil e o quanto foi fútil? Esse exercício que nós temos que fazer. Se a gente conseguir dosar, entender e fazer bom uso, naturalmente, através do nosso exemplo, a gente vai educar e vai limitar os nossos filhos. Agora, se a gente se deixar levar, né? Porque acaba se tornando um vício, como outro qualquer. Tem gente hoje que está viciada em rede social. A pessoa passa a maior parte do seu tempo nas redes sociais. Isso compromete não só a relação familiar, social, mas às vezes até o trabalho. A gente deixa de fazer a coisa ou faz de qualquer jeito, correndo para poder acessar as redes sociais. Então veja o tamanho do impacto que isso causa. E como que você vai cobrar do teu filho depois que ele não faça a mesma coisa? Então, vamos lá, educando pelo exemplo. Né? Como é que eu posso cobrar alguma coisa do meu filho se na minha cabeça só tem as questões, né, da tecnologia? Se eu estou o tempo todo, eu preciso ver meu e-mail, eu vou checar o meu WhatsApp, eu preciso aquilo, e na hora da gente se reunir, na hora da gente sentar no sofá em família, olha lá, até o cachorro está com um tablet na mão. Né? Não dá. Dessa forma, eu jamais vou conseguir que o meu filho não tenha esse tipo de comportamento. Então, eu preciso primeiro me educar. Eu preciso colocar limites para mim, para que depois eu possa transferir esses limites para aquela pessoa, né, ou aquelas pessoas que estão recebendo a minha educação, que estão se espelhando em mim. Né? O Luiz, né, ele foi militar também, né? E eu também fui sargento do Exército, nós tínhamos um lema lá, que deve estar lá até hoje: a tropa é espelho do guia. Né? Não é isso, hein, Luiz? Isso mesmo. A tropa é É espelho isso do mesmo. guia. Se eu não fizer, o outro não vai fazer. Se eu fizer, o outro vai fazer. Eu vou refletir naqueles comandados do Exército, nas pessoas que estão sobre a minha responsabilidade, sobre a minha guarda, sobre a minha tutela. Né? Eu vou transmitir os comportamentos para que eles possam assimilar e agir daquela forma. Não cabe mais, quando a gente era criança, a gente ouvia: faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Esquece, isso não funciona. Né? A única forma de educar é pelo exemplo. Então, só para não estender demais, né, que eu gosto de falar, eu vou falando aqui, eu engato uma terceira aqui, vou falando sem parar, aí para abrir um espaço para vocês, algumas considerações. Né? A tecnologia é uma realidade, e seu uso no dia a dia é mais que necessário, para que possamos nos atualizar em relação à evolução intelectual. Né? Nós sabemos que o espírito vem, encarna, e ele vem aqui com um propósito de evoluir intelectual e moralmente. Né? Então, nós temos que buscar essa evolução intelectual também. E a tecnologia faz parte do nosso cotidiano, é interessante, é necessário e é importante. Não dá para fugir disso. A evolução moral, né, intelectual está lá, a moral, nos impõe a obrigação de estarmos atentos aos excessos, tanto de tempo quanto de conteúdo. Então, aí, né, aquele desafio é o equilíbrio. Então, eu preciso dela para crescer intelectualmente, mas eu preciso estabelecer limites, né, tanto de tempo quanto de conteúdo, para que eu possa evoluir moralmente. Porque se eu deixar levar, né, eu tenho a tendência, eu corro o risco, eu caio em armadilhas, né, de usar isso de forma equivocada e prejudicar o meu lado moral. Existe muito lixo também na internet. Tá? Muita coisa boa? Sim, mas muito lixo. Então, nós temos que tomar esse cuidado. Como tudo na vida, as questões relacionadas à influência da tecnologia nas relações familiares devem ser ensinadas pelo exemplo. E falando em tecnologia, hashtag falei. Né?
Era isso que eu queria compartilhar com vocês, tá? E agora eu deixo aberto aqui para a gente bater um papo um pouquinho, interagir. Eu acho que gostaria até de ouvir, né, a percepção de vocês aí em relação a esse tema aqui. Paulo, bom dia. Bom dia, Dalton. Eu cheguei um pouco tarde aqui, mas eu estava vendo pelo Face. Eu vi a palestra sua toda completa, né? Então, eu só queria comentar, Paulo, você fez uma linha do tempo aí de 70, depois de 70 mais na América do Norte, né? Depois de 90 mais no nosso país tal, e trouxe até hoje, né? Eu gostaria de um pouquinho, só para como assim, como exemplo, né? E um pouco até mais para trás, sabe? Se nós formos lá no começo do século XVIII e comparar com o início do século XIX, nós vamos ver que de muita coisa já estava começando a mudar, principalmente em função da Revolução Industrial, né? Sim. Depois nós pegamos então a época da guerra, onde, como você bem colocou, a questão do descobrimento do computador foi uma necessidade, né? Como um fator de dar para quem vencer, quem dominasse isso venceria a guerra, né? E graças Sim. a Deus foi do lado de cá, né? E aí você coloca toda essa parte aí. Eu fiquei imaginando aqui a velocidade com que isso está acontecendo, essas mudanças estão acontecendo cada vez maior. Antes o que demorava 100 anos, como coloquei ali no começo, ou depois passou a demorar menos tempo, 50 anos. Hoje, depois de 30, 10, hoje, se nós imaginarmos a vida 5 anos atrás e compararmos com hoje, nós vamos ver que muita coisa já mudou também, né? E o que para nós hoje é uma coisa assim que nós convivemos bem com isso, com essas mudanças, mas para nós é inimaginável algumas coisas que as crianças de hoje vão conviver bem no futuro. Cito um exemplo, assim, só para efeito de conversa aqui, né? Como você colocou um bate-papo. Como que vai para as crianças de hoje, quando tiverem sua idade adulta, o carro sem motorista vai ser uma normalidade. O carro voador, eu entendo que está sendo testado, também vai ser uma coisa normal para eles. Para nós é uma coisa assim, meio inimaginável hoje, né? Então, tudo em função dessa velocidade com que as coisas estão mudando. E lógico que tem implicação aí também na qualidade de vida, né? Você colocou no final agora, o crescimento intelectual é muito forte e rápido, né? Mas não podemos esquecer também o crescimento moral. Se só for intelectual e não tivermos o moral, aí é muito ruim tanto para as famílias como para a humanidade, né? Tem que haver os dois em paralelo, nem que seja o moral, como você foi um pouquinho depois do intelectual. Era isso. Ó. Obrigado, Dalton. Parabéns aí pelo Posso conteúdo. dar um piteco? Por favor. Na década de 80, 1980, 81, eu ganhei um livro da minha esposa, A Terceira Onda, de Alvin Toffler. Alvin Toffler é um futurista americano, parece estar vivo ainda, velhinho, viu? E ele previa a internet, com outros nomes, cara, ele foi chutando nome. Previa o celular. Para nós é um absurdo, como é que o cara vai ter um telefone e transitar com ele? Ele falava que a sociedade nessa época teria que se adaptar. O staff da empresa, os executivos, não iam trabalhar no mesmo tempo do resto, porque eles iam trabalhar em casa, no seu escritório, ia sair numa hora mais tarde, porque o trânsito ia ficar inviável. Eu sei que eu até tenho esse livro até hoje. Não é aquele, evidentemente, mas o mesmo título. Eu consegui achar num local e comprei e tenho aí. Mas foi admirável, viu? A Terceira Onda de Alvin Toffler. Acho que muita gente aqui se lembra, né? Sim. Muito bom mesmo. E é isso aí. E agora, como o Dalton falou, e muito bem colocado, parece que as coisas levavam 100 anos, 200 anos para mudarem. Hoje não, hoje é de um dia para o outro. A gente não consegue acompanhar. Como eu ando apanhando, meu Deus. Mas é isso mesmo, Paulo. Meus parabéns, Paulo Galvão. Seu poder de síntese foi fabuloso, viu? Conseguiu abarcar bem o tema. Eu acho que parabéns, o grande Elton, desafio... você também. Nós já tinha feito esse bate-papo aqui há alguns anos atrás, né? Aqui no Fraternidade, ainda presencialmente, né?
E aí, quando o Edu me convidou para fazer, eu falei, não, acho que é oportuno a gente retomar por conta dessa realidade. Eu acho que a grande diferença de quando eu falei lá presencial, lá na casa, e quando estou falando hoje, é justamente isso. É que nós aqui, essa geração, né, que viveu lá atrás, onde isso ainda era utopia, né, e hoje é realidade, nós tivemos que, de uma forma ou de outra, entender essa realidade, né, participar dessa Verdade. realidade, trazer essa realidade para a nossa vida, né? Tô vendo a Osibéria ali, né? Osibéria, que a gente estava sempre lá no presencial, no curso. Esses 2 anos nós compartilhamos a tela. Não era mais o convívio presencial. Né? E quanto nos ajudou, né, Paulo? E quanto nos ajudou. Né? Eu falo como professor, né? Eu sempre falo isso, poxa, eu estou morrendo de saudade da sala de aula, do contato com o aluno, e é verdade, tenho mesmo. Né? Mas quantas pessoas eu consegui atingir que eu não conseguiria se eu estivesse no presencial? É fato. Quantas pessoas a gente Verdade. pôde levar alguma coisa, discutir e aprender, como eu falei inicialmente, né, Luiz? Vamos aprender com você, não, vamos aprender juntos, porque a gente sempre aprende, quando a gente Verdade. ouve, a gente compartilha, né? Então, isso para nós já é realidade. E a gente só vai poder realmente ensinar alguma coisa, como é a nossa missão enquanto pai, como está lá no Livro dos Espíritos, a gente só pode ensinar aquilo que a gente conhece. O que a gente não conhece, a gente não ensina. Né? Então, o que estava acontecendo até antes disso é que a gente colocava limites, mas bloqueando a criança e bloqueando a gente. Hoje não. Hoje eu posso falar com propriedade, uma coisa que eu conheço, que eu interajo, que eu verifico, né? E dar o exemplo. Acho que esse foi o grande aprendizado que eu tive na preparação desse bate-papo aqui com vocês. Muito bom. A melhor forma de aprender é ensinando, né? Sim. Verdade. É fato mesmo. Eu vejo por mim, filhos, netos e agora os bisnetos. Tenho várias idades dos bisnetos, cada um com a sua personalidade completamente diferente. É interessante, a gente aprende dia a dia. Bom, é isso, gente. Se ninguém mais tiver algum comentário, eu agradeço aí a paciência de vocês e a oportunidade. Agradeço ao Edu aí mais uma vez aí pelo convite. Os parabéns. Parabéns, viu, Paulo? É sempre bom. Nós precisamos ouvir muito, 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 né? Para ter as nossas mudanças, né? Então, foi ótimo hoje. Maravilhoso. Obrigada, viu? Então, vamos procurar fazer a nossa vibração, né? A nossa doação de amor para todos os nossos irmãos e também não esquecermos de nós, né? Então, vamos nesse momento sentando comodamente, fechando os nossos olhos, vamos nos envolvendo nesse amor que nos envolve, desse conteúdo que essa palestra nos trouxe, né, de benefício, essa reflexão, esse amor por nós e por todos aqueles que estão junto conosco nessa caminhada, os filhos, né? E vamos sentindo esse amor saindo de dentro do nosso peito, unindo essas energias e vamos envolvendo assim o nosso planeta Terra, vamos sentindo essas energias entrando em todos os cantos, aonde haja necessidade, aonde haja um sofrimento, que essa energia possa estar presente. Vamos sentindo esse nosso amor chegando a todos os lares do planeta. Vamos sentindo essa energia abrindo as portas de todos os lares para que o Evangelho de Jesus esteja presente, trazendo a compreensão, a paz em todos os ambientes. Vamos sentindo esse amor envolvendo todos os presidentes de todos os países, que essa energia possa fazer a diferença nas suas decisões, trazendo responsabilidade a todos. Vamos envolvendo nessa luz de amor todos os hospitais, vamos chegando com o nosso amor, envolvendo todos os médicos,
abraçando enfermeiros, todos envolvidos nessa área, chegando também a todos os pacientes que nesse momento clamam por medicamentos, que esses medicamentos possam chegar a todas as pessoas, principalmente nas UTIs, acalmando-as, trazendo tudo aquilo que é de melhor. Estamos envolvendo também todas as famílias, né, para que possam entender essa tecnologia, essa evolução, que possam ter equilíbrio e possam distribuir todas essas bênçãos em todos os ambientes. Estamos envolvendo todos eles, pelas suas lares, amizades, que o nosso amor possa envolvê-los, ajudando-os no seu equilíbrio. Vamos sentindo essa energia também, chegando nos presídios, acalentando todos esses corações, fazendo com que essas energias mudem seus comportamentos para o caminho de luz, de equilíbrio, de felicidade e de paz, envolvendo assim também as escolas, todas as crianças, que esse amor possa assim ter um desejo muito grande nas crianças, no aprendizado, e também envolvendo os professores para que encontrem as melhores formas de trazer o conhecimento para que as crianças assimilem. E vamos assim envolvendo em luz a fraternidade, essa casa que nos acolhe, que uma corrente de luz envolva a fraternidade por dentro, por fora, e também esteja presente em todos aqueles que a frequentam de alguma forma, sejam nesse momento envolvidos por esse amor. Vamos envolvendo nessa luz também os nossos lares, os lares de todos os nossos vizinhos, dos nossos amigos. Vamos envolvendo eles também aquelas pessoas que sabemos que estão doentes, nossa listinha, vamos lembrar delas agora, para que também esse amor chegue a todos eles. E também vamos envolvendo em luz a dona Elke, esposa do Sr. Luiz, que partiu nessa semana, que ela seja assistida pela espiritualidade, que o nosso amor chegue até ela, e que ela encontre a luz que ela precisa para esse momento, e a sua família material que aqui ficou possa também receber todo esse amor, toda essa paz, e que continue na sua jornada. E vamos assim, sentindo que esse amor está em todos nós, vamos sentindo esse amor envolvendo os nossos pés, as nossas pernas, provocando um relaxamento no nosso corpo físico, nos preparando para o passe. Vamos sentindo esse amor envolvendo todos os nossos órgãos, todas as nossas células, todo o nosso corpo físico, a nossa cabeça, o nosso tronco, os nossos braços, as nossas mãos. E vamos, nesse momento, sentindo a espiritualidade se aproximando de nós, derramando o medicamento que precisamos nas nossas águas, que deixamos para serem fluidificadas. E vamos, assim, sentindo a presença desses irmãos nos trazendo paz. Muita luz a todos nós. Que assim seja, graças a Deus e Jesus. Ensinamento maravilhoso, e nós fomos buscar coisa de muitos anos atrás. Vamos agradecer a presença de todos, e até a próxima, se Deus quiser, assim seja. Graças a Deus.
Muito bom. Obrigado a todos aí. Muito bom, Obrigada. Paulo. Muito bom, seu Valdomiro.